Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos tratar mais uma vez sobre o Flamengo que está se envolvendo em polêmicas, atrás de polêmicas. E antes foi o Gabigol, né, que é jogador do Flamengo, e agora nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre a atitude do Marcos Braz antes ali do início da partida, da primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Mas antes, deixa eu dar aquele recado para todo mundo aqui. Entrar lá no meu canal do Instagram, me seguir, dar o joinha aqui no Instagram, me seguir aqui no canal também, compartilhar para quem você acha que vai gostar desse vídeo. Tá bom? Dado os recados, vamos embora para mais um vídeo. Diretor, solta a vinheta. Gente, não tem vinheta não, então vamos embora. Bom, para quem não viu, o que aconteceu aí antes da final, da partida final de sábado, a final do Campeonato Carioca disputada entre Flamengo e Nova Iguaçu, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, anunciou ali dentro do gramado a contratação do atacante Carlinhos, jogador do Nova Iguaçu, tá bom? É, Eu vou começar de trás para frente do vídeo, tá? Eu poderia dar aqui a minha opinião, poderia falar sobre os cenários possíveis desse anúncio, mas eu vou trazer primeiro a declaração do Marcos Braz depois da repercussão disso, tá bom? Abre aspas. O Marcos Braz falou: a gente já estava monitorando há mais de um mês o jogador. A gente poderia usar o politicamente correto, que era esperar o campeonato passar. Só que isso colocava em risco a contratação, porque tinha outros clubes em cima do jogador. Então, entre tomar a posição do politicamente correto e defender os interesses do Flamengo, preferimos defender os interesses do Flamengo, mesmo com toda essa controvérsia de contratar o jogador um dia antes da final do campeonato. Mas o jogador correu a beça, foi super profissional. É um jogador que pode nos ajudar no Campeonato Brasileiro, numa segunda fase, caso o Flamengo passe da Libertadores, também pode ajudar. Chega com 3 anos de contrato. Essa foi a declaração do Marcos Braz depois da controvérsia. E por que que aqui essa declaração dele, esse anúncio do Marcos Braz, informando a contratação do atleta minutos antes do início da partida, ela é controversa? Porque essa declaração ela pode gerar um ruído ali, um mal-estar do time adversário. Tá? E aqui a gente fica diante de três cenários possíveis, tá? Em que o Flamengo e o jogador eles combinaram que o anúncio da contratação seria feita naquele momento, tá? Ó, as partes combinaram que o anúncio vai ser feito antes da partida Nova Iguaçu e Flamengo. Nesse caso, tudo bem o anúncio ter sido feito, mas ali faltou um pouco de bom senso dos envolvidos, se esse cenário foi o que de fato aconteceu. Por que faltou bom senso? Porque antes de uma partida final, não é o melhor momento para você anunciar a contratação de um atacante e um dos principais jogadores do clube adversário. Não é. Você tem que segurar essa informação. Por quê? Porque nós não sabemos se o jogador teve tempo de reunir o elenco do Nova Iguaçu, passar a informação para eles, ou se ele estava esperando a partida finalizar para anunciar depois da partida para o grupo. Os torcedores de Nova Iguaçu podem achar que se ele não rendesse tão bem, e os adversários também, e todo mundo do futebol, que esse anúncio prejudicou ali a atuação do atleta. Então, se o cenário em que o clube, o Flamengo e o Nova Iguaçu combinaram de anunciar antes da partida, tudo bem, só faltou ali um bom senso entre os envolvidos, tá? No segundo cenário, que o clube, o Flamengo e o jogador não combinaram nada. Assinou o contrato ali na véspera e cada um seguiu o seu lado. Aí faltou um pouco de profissionalismo ali dos profissionais de ambos os lados, tanto o staff do jogador quanto o staff do Flamengo. Por quê? A minha posição sobre, né, a divulgação eu já dei no cenário anterior, é a mesma. Mas ali, qual foi o profissionalismo que faltou?
Esse é um tipo de situação que tem que ser combinado. Não pode deixar, um não pode achar que o outro só vai anunciar depois do jogo, depois do último jogo. Isso não pode acontecer. O futebol, as coisas precisam ser claras. Na vida, o óbvio precisa ser dito. Para quê? Para evitar confusão. Então, se nesse caso, se o Flamengo e o staff do jogador, eles não combinaram nada sobre o anúncio, ali faltou um pouco de profissionalismo, justamente para você determinar ali qual seria o momento oportuno para anunciar essa contratação. E o terceiro cenário, que eu acho que é o menos possível de ter acontecido, é que o Flamengo e o jogador combinaram de não divulgar essa contratação até determinada data, seja ela qual for, e aí o Marcos Braz, ali no calor da emoção, anunciou por livre e espontânea vontade ali, deixando de cumprir um combinado com outra parte. Esse cenário eu custo acreditar. O Marcos Braz é super experiente, macaco velho no futebol. Não acho que ele seria capaz de fazer isso, mas também se o fez, não ficaria surpreso não, porque futebol é complicado, tá? Então, eu achei que esses três cenários são os três cenários ruins. Três cenários ruins. Mesmo que você tenha combinado de anunciar antes, caso você não tenha combinado nada, ou você tenha combinado e uma das partes tenha quebrado ali o combinado. Até porque se o Marcos Braz ele quebrou um combinado, vamos dizer a verdade aqui. O jogador está vindo do Nova Iguaçu, um clube de menor expressão. Está indo para o Flamengo, um dos maiores clubes do futebol brasileiro e hoje na atualidade é o que está mandando praticamente a nível financeiro no Brasil. Você acha mesmo que o jogador agora, por mais insatisfeito que ele tenha ficado, por mais surpreso que ele tenha ficado com esse anúncio, ele vai falar alguma coisa? Ele vai falar, ó, então eu não quero. Todo contrato ali tem uma cláusula de confidencialidade, alguma coisa assim. Você acha mesmo que ele vai ali querer cobrar uma multa ou a rescisão do contrato? Não vai. O que eu, se estivesse envolvido nessa situação toda, teria feito ou né, proposto para que os envolvidos ali fizessem? Cara, quer anunciar naquele dia? Anuncia ao término da primeira partida. Como o Marcos Braz falou, se eu esperasse terminar o campeonato para contratar o jogador, eu poderia perder a contratação. Isso é claro, o futebol é dinâmico, o futebol é rápido. Mas, ao mesmo tempo, se você efetua a contratação na véspera, você pode muito bem anunciar só depois do campeonato. Ou ainda, se tiver pressa para anunciar, porque a torcida pede ali por uma substituição do Gabigol, né, que foi tema do nosso vídeo anterior ali, que vai ficar fora por conta do antidoping, aquela questão toda, e a torcida clama ali por um substituto, que o anúncio fosse feito após a partida, sabe? Ninguém ali, nenhum torcedor do Flamengo é maluco de 2 horas para mais, ficaria mais desesperado ainda por uma contratação, até porque durante a partida o foco seria o jogo. Entendeu? E agora o foco ficou dividido entre o anúncio da contratação de um dos melhores jogadores do clube adversário e o jogo em si. Então, eu acho que o Marcos Braz ali agiu mal e fica um clima esquisito, né? Assim, um clima esquisito. Fica um clima esquisito para nenhum dos envolvidos ali. O Flamengo estava tudo bem, o Marcos Braz seguiu a vida. Agora, a gente não sabe se dentro ali do elenco, do grupo do Nova Iguaçu, esse anúncio na véspera da partida foi bem recebido. Isso aí a gente não tem como saber. Eu espero que isso não interfira na carreira do atleta e que isso não tenha interferido na performance do clube naquela final ali contra o Flamengo. Até acho que não, que o Flamengo dominou a partida, o Nova Iguaçu jogou um pouco aquém do que vinha jogando, mas também porque encontrou um adversário muito superior. Então, a resenha é essa. Depois você bota aqui nos comentários se você achou que faltou um bom senso aí dos envolvidos, se não seria melhor anunciar depois do jogo, ou se você concorda com o anúncio feito ali no gramado antes da partida final do campeonato, tá bom? Se você viu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de dar o like e me seguir aqui. Valeu, rapaziada.